Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. E reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar, nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens. Mas não conseguindo chegar até Jesus, por causa da multidão, abriram então o teto, bem em cima do lugar onde ele se encontrava. Por essa abertura, desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei que estavam ali sentados refletiam em seus corações: como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando? Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo o que eles estavam pensando no seu íntimo e disse: Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ele ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos. E ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo: nunca vimos uma coisa assim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados todos os nossos pecados. Meus irmãos, minhas irmãs, o Evangelho começa dizendo que Jesus estava em casa. Casa, no Evangelho de Marcos, é uma palavra para comunidade de fé. Casa é o lugar da igreja. A igreja deve ser uma casa onde se partilha a palavra, uma casa onde se partilha o pão, uma casa onde se aprende a caridade e uma casa de onde se sai para ir em missão em favor dos outros. Casa, porque a igreja é lugar da intimidade, deve ser um lar onde as pessoas se sintam acolhidas, onde as pessoas, ao invés de se sentirem discriminadas, se sintam abraçadas. Ao redor de Jesus havia uma multidão. A casa está cheia. Ao redor de Jesus a casa fica cheia. A comunidade de fé é marcada por uma presença central, a presença de Jesus. Não existe comunidade de fé que não tenha em seu centro o próprio Cristo. Mas eis que eles querem fazer chegar até Jesus um paralítico, alguém que sofre de uma paralisia. A linguagem do Evangelho é puramente simbólica. Paralisia é alguém, quem sofre de paralisia no Evangelho é alguém que não consegue colocar-se de pé. É alguém que não consegue ser discípulo, porque não consegue caminhar próximo de Jesus, atrás de Jesus. Paralítico é quem está atrofiado na esperança, quem está atrofiado e não consegue andar porque ficou acostumado com a própria cama, a maca. Tem muita gente que se acostuma, se acomoda no próprio sofrimento, na própria dor. Até sabe como se pôr de pé, pegar a cama e andar, mas não o faz.
Há tantas pessoas travadas, atrofiadas na esperança, na fé, na coragem de viver, e não conseguem colocar-se de pé, porque falta a elas o encorajamento necessário. 4 amigos levam este homem paralítico. Esses 4 amigos são o sinal da amizade verdadeira. O sinal daqueles que são capazes de levar o outro, de cuidar do outro. E são capazes de levar o outro àquele que vai pô-lo de pé. Vejam isso. Esse deveria ser o retrato de todo cristão. Esse deve ser o retrato da igreja. A gente ajuda o outro a encontrar Jesus. A gente ajuda o outro a se pôr de pé. É muito interessante que algumas pessoas querem que tudo termine nelas. Alguns padres, alguns religiosos, alguns palestrantes, alguns personagens que têm grande importância na igreja, querem que a coisa fique só neles, ao redor deles. Ao invés de levar para Jesus, levam para eles mesmos. Ao invés de anunciar Jesus Cristo, se anunciam. Ao invés de reconhecer Jesus como centro, querem eles mesmos se tornarem o centro da vida dos outros. Esses 4 amigos não fazem assim. Eles levam até Jesus. E abrem um buraco no teto para que ele possa passar e se encontrar diante de Cristo. Isso é muito interessante, porque a gente também precisa fazer isso. Muitas vezes a nossa casa está fechada demais, a nossa comunidade de fé está fechada demais, ela se torna um ambiente claustrofóbico. Ninguém entra, ninguém sai, não tem passagem. E é nesse momento que a gente precisa ser capaz de fazer furo, de furar o teto, para que as pessoas possam entrar. Nós precisamos ser capazes de furar instituições duras demais, mesmo se essa instituição for a nossa religião. Quando ela é dura demais, fechada demais, e impede a passagem, e impede a entrada, e impede o encontro com Cristo, ao invés de possibilitar, que deveria ser sua missão, é preciso furar o teto. E deixar entrar aqueles que sofrem para o encontro com Cristo. No encontro com Cristo, há algo que é importantíssimo dizer. Na lógica daquele tempo, doença e pecado eram quase a mesma coisa. Vejam se a gente não pensa assim muitas vezes. Quando alguém adoece, a gente pensa que é por culpa. É alguma coisa que essa pessoa está pagando. É um castigo. Ela pecou e por isso está sofrendo. A lógica do tempo de Jesus é exatamente esta. Pecado, castigo. Doença é sempre fruto de um pecado. Portanto, este homem paralisado só está paralisado porque pecou. Onde é que Jesus vai para manifestar a sua salvação? Direto no pecado. E diz, seus pecados estão perdoados. Mas o homem se levanta da maca? Não. Cura-se da paralisia? Não. Se põe de pé? Não. E isso quebra a lógica daquele tempo, de casar doença com pecado. Embora sejam 2 realidades que fazem sofrer, não são causa e efeito. E é isso que o Evangelho está mostrando. Embora sejam 2 realidades que geram sofrimento para o homem, para o ser humano, melhor dizendo, elas são 2 coisas distintas, não são causa e efeito. O pecado é tudo aquilo que desfigura a nossa humanidade. Hoje, infelizmente, a gente fez tudo virar pecado. Parece que a gente não pode mais viver em liberdade. Parece que a gente não pode mais desfrutar a vida. Parece que a gente tem que ter medo da vida, como se tudo fosse pecaminoso. Como se Deus tivesse uma certa desconfiança da vida e do mundo. Não é verdade.
pecado é aquilo que desfigura, que desfeia a nossa humanidade. Quando a gente pode ser humano, e ao invés de humano, a gente é animalesco. Quando a gente pode fazer como estes homens que levam e cuidam, a gente se torna indiferente. E não se ocupa de mais ninguém, apenas dos nossos próprios interesses. Agora, por que aqueles homens olham para Jesus e dizem, só Deus pode perdoar pecados? Se incomodam que Jesus perdoe? Jesus está manifestando outra coisa. Perdão não pertence a líderes religiosos, como não pertencia àquela casta sacerdotal que podia oferecer os sacrifícios a Deus e assim conseguir o perdão de Deus. O perdão, ele é cotidiano. Ele pode se dar de um modo sacramental e ele se dá na nossa igreja, mas o perdão é cotidiano, ele é familiar. Ele se dá nas relações de amizade, ele se dá nas relações de amante e amado. Se não há perdão na vida, a vida vai ficando paralisada. Se o perdão não toma conta do nosso coração, a gente atrofia a vida. A gente não consegue se pôr de pé na vida, porque a gente fica arrastando para sempre atrás de nós aquilo que nos atrofia e paralisa. E depois de perdoar pecados, conhecendo o coração daqueles homens da lei, daqueles homens religiosos, Jesus diz o principal desse evangelho: fica de pé, pega a tua cama, vai para casa. É isso que no fundo Jesus faz e quer fazer com todos nós, nos pôr de pé. Fazer-nos reconhecer nossa dignidade. Fazer a gente pegar a vida como quem pega a cama e caminha. Fazer a gente tomar posse da nossa existência. Fazer a gente se desacomodar dos nossos sofrimentos e ser capaz de reinventar a própria existência a partir deles. Fica de pé. Vamos escutar isso. Fica de pé. Pega a tua cama. Anda. Qual é a cama que a gente precisa pegar? De que a gente precisa se levantar para caminhar mais uma vez? Como é que a gente pode reinventar a vida depois das nossas paralisias? Depois que o sofrimento atrofiou a nossa vida? Como é que a gente pode de novo ser criativo e reinventar a nossa história quando parece que tudo ficou paralisado? Levanta-te, toma a tua cama e vai. Amém.